Ok. Muitíssimo bem-vindos, muito bem-vindos. Temos o prazer, a honra e o privilégio de ter mais uma vez a Nádia connosco. A Nádia que nos falou dos florais e que agora nos vai falar de um tema que a mim me interessa muito, porque sou mãe de uma criança inserida no quadro de autismo, como a muito mais pessoas e, portanto, vamos falar sobre a aromaterapia associada ao autismo. Certo, Nádia? Não, corrijo Eu terapia corrijo. floral. Terapia Desculpem, vamos floral. falar da terapia floral. Desculpem, mas pronto. Aromaterapia para um Diferente. outro tema. No outro dia será com certeza a aromaterapia, mas hoje falamos da terapia floral e vais falar dos florais de Bach, é isso como falámos da outra vez? Sim, vou falar dos florais de Bach. Eu também utilizo outros sistemas florais, como o Saint-Germain e Califórnia, que todos seguem a mesma linha do Dr. Bach. Mas os florais de Saint-Germain são, para mim, especiais porque são ligados à espiritualidade. Eles foram sintonizados pela Neide, e a Neide sintonizou-os na década de 90, ela é brasileira, e estão ligados aos 12 raios divinos de Saint-Germain. Que engraçado, eu não sabia disso. Eles são, portanto, diferentes dos florais de Bach, é isso que me estás a dizer, não é? Tem outra componente, é mais uma componente virada a nível para a espiritualidade, como tu estás a dizer, é isso? Sim, a meu ver são mais ligados à área espiritual, mas a finalidade é igual. É exatamente, eu componente... percebo. Mas dentro da tua ótica, tu achas que é mais virado para a espiritualidade e que se calhar até tem mais. Não é que os outros não sejam bons, tu usas todos, não é? Mas acabam por se complementar uns aos outros. Então explica-me lá, porque isto interessa-me a mim e a imensas pessoas. Infelizmente, cada vez mais pessoas têm filhos autistas, primos autistas, crianças autistas, enfim, e vai acontecer mais. Como é que essas terapias podem, na realidade, ajudar os nossos familiares, amigos, colegas que tenham autismo? Como é que isso pode funcionar? Explica lá isso de uma forma muito Primeiro rápida. deixa-me fazer aqui uma breve introdução, porque há pessoas que não sabem o que é o autismo. Exatamente, e é isso, obrigada. Boa, é isso mesmo. Então, o autismo é um problema do neurodesenvolvimento que pode afetar a comunicação, a interação social e o comportamento da criança. Eu digo que pode afetar porque nem todos têm as mesmas características e é um espectro. Portanto, dentro desse espectro, eles podem variar do leve ao moderado e ao severo. Portanto, as características podem ser mais intensas ou menos intensas. Como é que os florais podem ajudar as crianças autistas? Primeiro, vamos perceber que a criança autista é muito vulnerável ao meio ambiente. Eles são muito sensíveis a tudo aquilo que o rodeia, porque são crianças que sentem as coisas de uma maneira diferente. Eles sentem as coisas com mais intensidade do que nós e eles funcionam São de maneira... hipersensitivos, não é nada, são hipersensitivos, como nós costumamos dizer, hipersensitivos. Eles funcionam de uma maneira diferente, não é? Que nem sempre as pessoas conseguem compreender, mas isso é também para outro tema. Verdade. Isso estava tempo pano para mangas. Sim, já faz parte ali da inclusão, não é? Exatamente, inclusão social e tudo mais. Podes vir cá outro dia falar acerca disso, que terei muito gosto. Também tenho, o meu projeto também há de chegar a esse ponto, da área da inclusão, porque aquilo que eu pretendo fazer é de facto trabalhar com escolas e terapeutas para ajudar com a terapia floral, ajudar na interação e na inclusão das crianças autistas na escola. Eu fico muito grata como mãe de uma criança autista e eu falo em nome de milhões de pessoas no mundo inteiro, ficamos muito gratas por fazeres isso porque nós precisamos de ajuda. Sim, para mim é um prazer porque se tenho um filho autista e se a minha missão é esta, eu tenho que a cumprir, não é? E cumpro com muito gosto e tenho uma grande paixão por ajudar estas crianças, sobretudo isso. Tu também és uma pessoa que foste bafejada pela sorte e pelo universo, foi um presente. Nós recebemos um presente, eu e tu e muito mais pessoas, não é? Porque isto é importante desmistificar um bocadinho, é que as pessoas veem o autismo como uma coisa muito negativa, tu notas isso?
é uma conotação muito negativa. Ai, coitadinha, tem um filho autista e parece que o mundo acabou, que não pode fazer mais nada, que nos cortaram as pernas e os braços. E é uma coisa que a mim me faz confusão, porque eu sempre vi isto exatamente pelo prisma oposto, que é, não sou coitadinha, nós não precisamos que ninguém tenha pena de nós, antes pelo contrário, nós viemos a este mundo e estamos aqui com um propósito, tal como tu, e é isso mesmo que eu acho, e nós fomos escolhidas por alguma razão, porque sabiam que nós conseguimos lidar com isto. Eu vejo as coisas desta forma, é um presente do universo. Eu vejo exatamente da mesma maneira. Aliás, nós mães especiais, como eu costumo definir, nós temos esta missão e o autismo não é uma coisa negativa. Apesar de eu saber que há mães que têm filhos que são severos e é muito difícil e vivem isoladas e não têm apoios da família. Pronto, isso é muito complicado de se gerir. Mas eu, na minha opinião, o autista é um ser tão elevado, tão único, tão sensível, tão puro, que como é que pode ser uma coisa negativa, não é? Eles ensinam-nos o que é o amor. Exatamente, é isso mesmo, tu fizeste tudo e nós tornamos a melhor versão de nós próprios, nós tornamos melhores pessoas e eu não tenho disso a menor dúvida, não é? E eu concordo contigo, quando tu dizes que infelizmente existem muitos encarregados de educação ou cuidadores ou pais ou avós, pessoas que tenham que tomar conta de crianças ou adultos autistas que são daqueles, digamos que não verbais, que não conseguem ser independentes, que não se vestem sozinhos, que estão acamados, isso é de facto uma situação muito complicada, mas sabes o que é que eu acho interessante? E a mim foi-me dito, quando o meu filho foi diagnosticado com autismo, ele tinha 4 anos, e a mim foi-me dito literalmente isto: olha, temos muita pena de lhe informar, o seu filho tem autismo, não tenha qualquer tipo de expectativa com ele nunca vai falar, ele nunca vai comer sozinho, ele nunca se vai vestir, ele nunca vai conseguir tirar as fraldas, ele nunca vai conseguir ser ninguém na vida, nunca vai conseguir estudar nada. E eu sempre recusei a aceitar isso. Porque eu disse sempre que não, isso não é verdade, eu acredito e compreendo que o meu filho é diferente, mas eu sei que o meu filho pode fazer muito mais que isso. E eu lutei contra tudo e contra todos. Eu, inclusivamente, quando ele tinha 4 anos, aqui na Alemanha fui aconselhada, é um bocadinho ridículo dizer isto, mas fui aconselhada a metê-lo numa instituição, porque ele não falava, o meu filho era completamente não verbal, ele dizia 3 palavras só: água, mamãe e papá, nada mais, durante 4 anos da vida dele. Fazia algum contacto visual muito pouco e apontava, e portanto o diagnóstico dele demorou muito tempo por isso mesmo, porque ele tinha comportamentos que não eram de autistas e, como tu sabes, demora muito. E fui aconselhada em institucionalizar, portanto a pô-lo numa instituição, porque ele não queria conseguir fazer nada, e ao fim de, ele tem 11 anos, está numa escola normal, está no 6º ano, é um miúdo super inteligente, tem as terapias que necessita, mas fez uma progressão enorme, e eu tenho a certeza que essa progressão que ele fez tem muito a ver com o facto de eu ter dito sempre que não, e não, e não. E lutei quando ele saiu do kindergarten especial, porque aí sim ele teve terapia da alimentação e tudo mais no kindergarten, foi para uma escola primária normal e agora está num liceu normal, mas digamos que aceitam aquelas crianças de ensino, não é ensino especial porque ele tem exatamente o mesmo tipo de avaliação, mas tem algumas benesses, digamos assim. Portanto, tem tipo uma avaliação específica, mas no caso dele é só pelo facto de ser autista e ele tem as disciplinas todas, está na escola, portanto está perfeitamente incluído. E portanto é importante deixar esta mensagem às mães, porque eu fui uma pessoa que me foi dito: não tenha esperança, não tenha fé, ele não vai falar, não vai comer, não vai sorrir, nunca vai ser ninguém na vida, e contra tudo e todos, contra todas as expectativas, ele continua a fazer imensos progressos e é um miúdo autónomo e independente dentro o espectro autista, que é sempre preciso dizer, não é? Sim, Rita, aliás, nota-se pela tua força, não é? Como é que o teu filho não poderia estar nesse desenvolvimento, não é? Ser essa criança tão feliz e tão autónoma dentro dos limites que ele tem, não é? Se não fosses tu, não é? Porque tu és uma mãe lutadora, tu és uma mãe que não desististe do filho. E nunca vou desistir, e só por cima do meu cadáver continuo a dizer, mas eu acho que somos todas, eu acho que as mães das crianças especiais são todas assim. Existe dias em que nós estamos menos bem dispostas, claro. Todas nós temos dias azuis, mas é importante passar esta mensagem para as mães que existe sempre a luz ao fundo do túnel e nunca deixem de acreditar nos vossos filhos, nem desistam dos vossos filhos, porque eu noto muito isso, não é? Existem muitos pais cuidadores que
acabam por sem querer, também estão exaustos e estão cansados. Eu tive dias de exaustão, tal como tu, não é? Como temos, e acontece. Sim, claro. E já que pegas nisso, eu digo-te o seguinte, eu também trabalho com os pais, em conjunto com os filhos, porque é muito importante, porque os filhos transparecem aquilo que os pais sentem. E apesar de nós muitas vezes não querermos demonstrar isso, as crianças são umas esponjas É e eles verdade. captam. E ao captarem, podem sentir-se mais tristes, sentir-se inferiorizados, com pouca autoestima, sentir-se com raiva. Depende da maneira como tu te sentes e aquilo que tu estás a demonstrar. Não vale a pena tu esconderes, porque eles percebem. Exatamente, eu concordo contigo. E eu acho que é importante também os pais aceitarem que têm uma criança especial. E é importante aceitar, porque eu costumo dizer que o autismo tem 3 fases, não é? A primeira fase é a fase do choque. Porque é a fase do choque. Eu não conheço nenhum pai que o filho tenha sido diagnosticado com autismo e que anda a enviar foguetes e a dar festas. Não, porque as pessoas sabem o cargo de trabalhos que aquilo traz e, enfim, e a dificuldade que poderá ser para a vida futura, não é? E depois existe aquela fase em que a pessoa aceita. E a partir do momento em que a pessoa aceita, a coisa torna-se muito mais fácil. E depois existe a fase em que nós lutamos para que eles sejam aceitos na sociedade, que é a nossa bandeira, que é o que nós fazemos, não é? Exatamente. Olha, Rita, pronto, eu sei que nós temos que entrar no nosso tema, mas o meu filho, ele é uma criança super empática. Ele é muito comunicativo lá na linguagem dele, porque ele ainda não fala, e está sempre a dar abraços aos amigos. Ele é super amoroso, está sempre a querer dar abraços e beijinhos. Só que pronto, agora com esta questão da pandemia, há crianças que Tem receio, não fazem. fazem, claro. Quer dizer, têm receio os pais, pronto, Pois, eu digo sempre que as crianças são o sim. espelho dos pais, não? Os pais ensinaram-lhes a ter medo e a não abraçar os amigos, no fundo é isso, Então não é? imagina, eu quero que o meu filho continue a ser assim, não é? Continue a abraçar e a beijar os amigos, que é para não Claro, regredir, não é? Não se fechar nele claro, próprio. exatamente, não haver uma regressão. Isso para mim, pronto, é uma coisa que não pode acontecer, porque ele já fez este processo todo, e então para mim seria andar para trás. Então ele sempre que está a agarrar os amigos e os amigos dizem que não, ou não lhe ligam nenhum, eu penso, epá, mas dá lá um abraço, dá lá. É só um abracinho, não é? É contacto físico. Mas sabes que é o que eu penso, é o que eu acho que esta sociedade, da forma como todas as diretrizes que nos estão a ter dadas, eu não gosto de usar este termo, porque até me sinto bastante ofendida quando até houve a nossa Ministra da Saúde que foi para a televisão dizer que o governo não era autista, que a governação não era autista. Senti-me profundamente ofendida como mãe de uma criança autista. Eu acho que isso acontece. Mas no fundo eles estão a criar uma sociedade em que as pessoas se vão isolar, em que vai deixar de haver contacto social e em que vai ser uma sociedade doente a nível mental e psicológico. É o que vai acontecer. Se fôssemos todos autistas, estávamos bem, não é? Exatamente. Estávamos bem. Exatamente. É isso mesmo, Nádia. Mas é importante, acima de tudo, tu também vires, não só falares acerca da terapia que tu fazes, como o facto de falas na primeira pessoa que tu és a mãe de uma criança autista. E, portanto, a forma como nós falamos podem vir com as teorias todas que quiserem, porque nós temos a prática, nós sabemos o que é que acontece na realidade. Sentimos na pele, não é? O que é ter uma criança com necessidades especiais. Eu acho que é muito bom tu trabalhares com os pais, porque tu podes ajudar muito mais. Tu não és só uma terapeuta que estudaste, tu sabes, não é? E nós temos aquelas manhas, aquelas a contornar, não é? Porque às vezes na terapia dizem, faça assim, eu sei que aquilo não vai funcionar, e contorno, e tu até podes ajudar os pais nesse aspecto. Eu acho isso incrível. Acho que faz um trabalho fantástico. É assim, para cuidar do filho, nós temos que cuidar da mãe, porque se a mãe não estiver bem. Sim, e isso concordo contigo. E sabes que eu noto muito o problema a nível dos pais, da família em que há uma pessoa autista. O problema, na maior parte das vezes, não é a criança que está incluída no transtorno do espectro autista, é o pai, é a mãe. É, exatamente. E depois reflete-se em tudo, na progressão a nível do desenvolvimento, não é, intelectual, do desenvolvimento da linguagem, da comunicação, da interação social, tudo mais. Vem tudo, é um efeito de bola de neve, acaba por ser um bocadinho assim. Por isso é que é importante todos tomarem florais. Aqui em casa exatamente. Todos florais. Então agora explica lá, no caso, por exemplo, das crianças autistas, tu tens alguma criança autista, uma família, como é que tu trabalhas com essa família? Sim, eu trabalho as principais características do autismo, não é? É importante perceber o historial,
tanto da criança como dos pais, e trabalhar as principais queixas que me chegam. Normalmente as principais queixas são a agressividade, que a criança normalmente costuma ter, os distúrbios do sono. Sim. Que existem praticamente desde que nasce, pelo menos comigo foi assim, eu tive imensas dificuldades, porque Também o meu eu. filho só dormiu passado 3 anos e picos. O meu filho só adormeceu começou a dormir mais do que 1 hora por dia a partir dos 6 anos. Eu estive internada 8 dias numa clínica a fazer uma cura de sono, porque caí. Pois. Portanto, é um facto. Problemática do sono, também da alimentação, também te aparece pessoas que têm problema a nível da alimentação. Sim, a seletividade alimentar também costuma ser muito frequente. A interação social. Aí está. Não é? Porque eles têm dificuldade em interagir com outras pessoas, ou de estar em ambientes com muitas pessoas, ou por causa do ruído Exatamente. E da sensibilidade que eles costumam ter. Tu disseste uma coisa muito importante, eles têm dificuldade em interagir com as pessoas, não é o que as pessoas dizem que eles não interagem, não, eles interagem, só que não sabem como é que vão de interagir, e muitas vezes a interação de uma criança com autismo para uma criança normal, entre aspas, eu não quero estar a dizer que os nossos não são normais, mas para que as pessoas percebam, é que a forma como o nosso vai interagir com ele, para a outra criança é vista como agressiva, e não é. Sim, é verdade, sim. O meu filho hoje quando chegou à escola viu um amiguinho e disse olá, 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 e não parava de lhe dizer olá. E a criança ficou assim assustada. Assustada a pensar porque é que eles me dão sempre a dizer olá. Isso é típico também do autismo, que é estarem sempre a repetir. É ecolalia, acontece muito também nas crianças autistas e, portanto, estamos aqui a fazer um papel, nós hoje estamos a fazer um papel de, na realidade, de serviço público. Nós estamos a explicar em primeira mão o que é o autismo, da forma mais simples, da forma que qualquer pessoa vai perceber o que é. E desmistificar. Em relação à agressividade, outra coisa que eu acho que é importante é que a maior parte das crianças autistas são agressivas para elas próprias, não é para os outros. Sim. É verdade, mas também temos que perceber as causas dessa agressividade e é aí que entra a terapia floral. Nós podemos tratar os sintomas, mas não vamos ter as mesmas melhorias se tratarmos só os sintomas. Temos que ir à causa, por isso temos que perceber, temos que perguntar, temos que entender se aquilo é algo pontual, se é algo sistemático, se a criança costuma ser agressiva. Por exemplo, quando os pais a levam a algum sítio e a criança começa a ficar mais desorientada. Impaciente, desorientada, terá a ver com o input, se calhar, não é? Os ruídos, o meio ambiente, poderá ser uma das causas. A sua sensibilidade sensorial. Ou se, por exemplo, houve alguma coisa nova que tenha acontecido, pode ter nascido o irmão. Sair da rotina, lá está uma coisa que os autistas lidam muito mal. Agora vamos fazer aqui um exercício que é importante que as pessoas percebam. Nós estamos-nos todos literalmente a passar da cabeça porque as nossas rotinas mudaram, certo? A nossa vida mudou, nós estamos congestionados. Agora as pessoas imaginem o que é um autista viver assim a vida toda desde que nasce. Porque eles têm que ter tudo, os rituais e as coisas têm que correr todas como são, todos os dias iguais. Todos os dias, e quando há uma coisa que muda, 5 minutos mais tarde, é o pânico. E aí pode disputar as crises, não é? Exatamente. Que as pessoas pensam que são birras e não é. E são vistas como assim, como dessa forma, e são crises e temos que tentar evitá-las, não é? Ao máximo, porque é muito sofrimento tanto para a criança como para os pais. É um sofrimento atroz, eu sei, é um sofrimento atroz. E as pessoas, sabes que muitas vezes, eu até acho que as pessoas não fazem por mal, mas gostam de nos passar atestados, e eu vou dizer isto aqui que é importante, gostam de nos passar atestados de incompetência, de estupidez, de que os nossos filhos são mal educados e nós não os sabemos educar. Mas são muito poucas aquelas pessoas que vêm ter connosco e precisam de ajuda. Há alguma coisa que eu posso fazer? E é isto que eu acho que é importante que as pessoas se apercebam. Em vez de julgarem, apontar o dedo e dizer aquela criança é mal criada a estar a fazer uma birra, pensem antes de julgar e perguntem àquela mãe ou àquele pai se precisa de ajuda. E fica aqui esta mensagem, porque já me aconteceu a mim, várias vezes. Até que depois as pessoas já sabem, não é? E percebem-se. Porque as pessoas gostam de julgar. E eu sei que não fazem por mal, a maior parte das pessoas acham, não sabem educar os filhos, vêm com eles para a rua e depois os miúdos atiram-se para o chão e começam a tapar os ouvidos e a gritar.
para mim isso é tão óbvio que é na realidade um chamado meltdown de uma criança autista, que eu já me aconteceu ajudar mais nisso. Mas quem não sabe, nós temos que compreender que existem pessoas que não sabem. Portanto, fica aqui a mensagem. Perguntem se a pessoa precisa de ajuda. Rita, eu acho que a pessoa nunca vai perceber. As pessoas que estão de fora, que não passam aquilo que nós passamos, ninguém vai perceber, porque só percebe quando tiver essa sensação na pele. Quando tu te parares com essa realidade, é que vais perceber a missão que tu tens nas mãos. É muito e depois, claro, que queres mudar o mundo, não é? Depois disso. Claro, e depois nós ficamos, eu vou mudar o mundo, eu quero que as pessoas sejam todas aceites, independentemente de ser autistas ou não, e nós aí começamos, na realidade, a ter mais paciência, a sermos um ser humano melhor, porque o meu filho mudou-me, eu sou grata e digo isto todos os dias, eu sou muito grata. Se me perguntarem assim, mas tu estavas mesmo à espera que isso acontecesse? Não estava à espera, porque eu acho que ninguém está à espera de ter um filho especial, porque para já não é uma coisa que se vai planear, e porque nós nem pensamos nisso. Depois, quando acontece, não é? Nós percebemos, olha, isto aconteceu por uma determinada razão e veio para melhorar. E eu sou uma pessoa completamente diferente do que aquilo que era há 11 anos atrás, e é um facto. E tu com certeza também o és, é mesmo assim. Por isso é que nasceu o projeto Arco-Íris Crianças Especiais, porque senão, se eu não tivesse sido um filho autista, provavelmente continuava da mesma maneira como Esse é o antes. teu projeto, Arco-Íris Crianças, é lindo o nome, e este é o projeto que tu vais fazer, é na realidade trabalhar com as famílias e com as crianças. No caso das crianças serem não verbais, tu vais ter as informações com os pais, certo? Ou se fizerem um desenho, podes ir por esse lado, não é? Normalmente trabalho com crianças a partir dos 8 anos. Sim, então aí já... Mas claro que fica sempre ao critério dos pais. Mas posso sempre trabalhar de uma outra forma, porque nós podemos usar há uns cartões onde tem os florais e a criança pode escolher. Claro que agora neste momento é complicado porque nós estamos online e é mais difícil, se calhar, da criança estar ali do outro lado, olhar para todos os cartões. Todos os cartões, não é? Tu não tens hipótese. Vocês agora não têm hipótese de trabalhar diretamente com a criança, não funciona assim, não há, tem que ser tudo online? Não, eu neste momento só trabalho online. Pronto, por esta questão pandémica, não é? Sim, e faz sentido, eu percebo. Eu estou a perguntar porque, por exemplo, aqui na Alemanha, muitas coisas estão fechadas e não funcionam, mas essas terapias ainda são permitidas que a criança e a família vá ter, tem ali um certo distanciamento na mesa, tem ali umas certas normas, mas as pessoas ainda podem estar em conjunto, tem uma acrílica, assim, aquelas coisas um bocado, parece uma nave espacial, não é possível, é assim um bocado estranho. Pronto, nós sabemos que as crianças autistas precisam de apego, precisam de amor, precisam de toque, precisam de carinho, e nós estamos a tentar fazer terapias agora em que estamos a tentar, é um bocadinho complicado. E sabes, Rita, depois o facto de usar a máscara e a criança não poder ver a nossa face inteira, não é? Pode suscitar assim alguma tensão, alguma... Claro, e para as crianças, e os autistas precisam de aprender as expressões faciais, que é a dificuldade que eles têm. Eles não sabem o que é estar triste e estar contente. Essa é outra luta que nós temos, não é? Exatamente, e é bem difícil. Vocês, portanto, tu se estiveres a fazer uma terapia, agora tens que usar uma máscara. É as regras. Aqui não. É obrigatório, sim. Aqui não. Aqui podem usar, não precisam de usar nada, têm que ter aquela coisinha tipo de plexigás, que aquilo deve fazer um resultadão. Se os laboratórios sabem, começam a usar plexigás todo por causa dos vírus. Mas pronto, e tem ali um distanciamento, não é? Porque realmente é difícil para as crianças, com máscara, o vosso trabalho fica um bocadinho mais complicado. Sim, no início, quando nos obrigaram a usar máscara, eu fiquei muito preocupada também, por causa do meu filho, não é? Porque claro. não ia ver a boca da educadora, claro, e das auxiliares, e eu sabia que era muito importante ele ter essa interação, não é? Exatamente. Com a face e com a percepção da boca, dos movimentos, e fiquei muito preocupada, mas ele adaptou-se até muito bem e acho que não teve problemas nenhuns com isso. As crianças adaptam-se melhor do que nós, é o que eu acho. Sim. É o que eu acho. É o que eu acho. Portanto, tu tens famílias autistas que vêm ter contigo e depois tu fazes o estudo clínico, digamos assim, não é? Tiras as informações conforme vais podendo e depois vais começando a tratar, vais aos problemas principais que a criança tem e imaginem, uma criança tem um problema a nível da seletividade alimentar. O que é que tu fazes nessa área? Bem, vamos tentar perceber se essa criança
se costuma comer sentada, não é? Se ela gosta de estar sentada, se permanece sentada, como é que é o ambiente em volta, se é um ambiente propício para comer, se é um ambiente tranquilo. Depois perceber se existe alguma sensibilidade a nível sensorial, portanto a nível das texturas, se rejeita todos os alimentos ou se gosta só de algum em específico. Portanto, tentar perceber ali se há algum padrão de rigidez. Que normalmente é típico, não é? Nas crianças autistas costuma haver. Que é muito normal, e nós podemos trabalhar esse padrão de rigidez e trabalhar também a aceitação de novos alimentos. Que é também devagarinho, 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 não é? Primeiro vai ali um quadradinho minúsculo de uma cenoura todo passado, não é? E depois vamos começando consoante a estrutura. Eu sei que a área da alimentação e esse trabalho que tu fazes eu acho que é incrível porque é muito trabalhoso. A relação entre o terapeuta e a família tem que ser muito próxima e é muito trabalhoso. Estou a dizer isto bem, não estou? Tenho essa noção. Tem que haver uma grande empatia e uma grande confiança. E nós, pais, quando vamos ter com vocês terapeutas, nós temos que vos ouvir e fazer o que vocês dizem. Porque às vezes nós não queremos fazer, porque também já estamos fartos daquilo tudo. Acontece, não é? Mas o terapeuta tem que ouvir, principalmente o terapeuta, porque todas as informações dadas pelos pais são muito, muito úteis e pode nos ajudar muito a tentar perceber exatamente quais são as causas dos problemas e a tentar perceber também quais são os horários indicados para essas questões. Portanto, significa que até nessa caso da seletividade alimentar ou da rigidez na introdução de novos alimentos, vocês têm um floral que consegue ajudar e é um processo, por exemplo, a nível dessa dificuldade alimentar, é um processo que não é de um dia para o outro, não é? É um processo gradual e contínuo. Portanto, a criança começa, não é? E depois vai demorar, que é para as pessoas também perceberem que tu não és mágica. Não é um floral para a seletividade alimentar, temos que perceber o porquê, temos que encontrar a causa. Okay. Existem vários florais, nós vamos tentar perceber qual é o floral mais indicado. Tens que ver qual é que é o indicado para aquela determinada situação. Para aquela determinada situação, exatamente. Como, por exemplo, se a criança até aceita bem alguns alimentos e não aceita outros, temos que perceber o porquê. Tens que tentar perceber porque é que isso acontece, qual a razão, qual é o mecanismo, ou o que é que está a desencadear que esse processo, quando chega à introdução do outro alimentar, não funcione. Porque é que a criança, por exemplo, não se senta à mesa e só gosta de comer, por exemplo, na sala, deitada no sofá, a ver televisão, que também acontece. Exatamente. Tentar contornar essa situação e alterando essa situação com os florais. Tu deves dar uma ajuda incrível aos pais, porque uma das principais dificuldades das crianças autistas é exatamente a nível da... As minhas duas grandes dificuldades foram sempre a alimentação e o sono. Primeiro, a privação de sono durante tanto tempo que eu fui parar ao hospital e fiz uma cura de sono. Não foi porque me apeteceu, foi porque caí mesmo no meio da rua e é porque a pessoa estando privada de sono é uma coisa simplesmente horrível. Tu ficas fisicamente doente. Sim, terrível. Completamente. Eu não dormi em 3 anos, eu posso dizer que... Eu sei o que isso é. É horrível. Foi muito difícil, até comecei a ter lapsos de memória. Sim, claro. E eu comecei a ficar doente, sabes, tinha febres altíssimas, dores de cabeça terríveis, e até ao ponto que fui parar ao hospital e o médico dizia, mas eu não percebo, faziam análise, faziam tudo e estava tudo bem. Quando o médico se apercebeu e de repente começou a falar comigo e começou a dizer, mas a senhora dorme? E ele começou viu o Rodrigo também, que ainda estava em processo de ser avaliado para o autismo, e ele percebeu, ele disse, vossa senhora tem que dormir, o problema é que a senhora não dorme, e de facto por isso é que nós descansamos à noite, ou se trabalhamos à noite durante o dia, não é? Nós temos que descansar, e estas crianças são normalmente às vezes muito, muito enérgicas, sugam-nos a energia toda que nós temos e que não temos. Pois, principalmente a que não temos. A que não temos, acaba por ser um bocadinho assim, é mesmo isso. Em relação ao sono, também temos que perceber como é que é o início do sono, se essa criança permanece na cama, se não permanece, se adormece logo, se acorda de noite, se quando acorda de noite se tem um hábito de acordar sempre à mesma hora, quando acorda de noite se fica a passear pela casa, se tem uma grande agitação motora, se fica a falar na cama.
portanto tem ali alguma grande agitação mental, tudo isso é considerado e tudo isso tem um floral indicado. Portanto, depois tu tens que estudar isso tudo, tens que ver, e às vezes vocês podem até, não sei, estou a dizer, podem até coordenar 1 ou 2 florais, não é? Até podes conseguir coordenar tendo em conta aquilo que a criança necessita. E agora vou-te fazer aquela pergunta que a mãe de uma criança autista faz: e os pais também precisam de florais? Os pais são os principais. Principalmente os pais. Eu sugiro sempre fazer o acompanhamento dos pais, em consonância com a criança. Os pais vão notar logo uma grande diferença, porque para já vais-te sentir renovada, Claro. vais sentir que tens mais força, vais-te sentir mais leve, vais sentir que estás mais predisposta, tens mais autoconfiança, dependendo, claro, de todas as queixas que os pais me transmitirem. Claro. Muitos destes pais têm depressão, têm esgotamento mental, alguns até tentam o suicídio, infelizmente. Eu sei. E nós temos que trabalhar também nessa prevenção, não é? Para a pessoa não chegar a esse ponto. A esse ponto. Porque isso pode acontecer. Porque as pessoas não fazem ideia o que é ter num agregado familiar uma criança autista. Não fazem ideia. É uma sobrecarga brutal. Brutal. Para os pais, para o cuidador. E por isso eu estava a dizer que é um esgotamento também mental e físico, claro. Eu costumo dizer que é como andar na montanha russa, no carrossel, aquilo. Sobe 10, sobe 10, sobe 10. Não é? Porque o dia pode começar às vezes menos bom, tu estás cansada, corre mal. Depois de repente eles fazem assim uma progressão incrível, enorme, abrem a boca, começam a falar, fazem contacto visual, começam a comer sozinhos. Depois ao final, a meio do dia já vai tudo outra vez para baixo. E é assim, e nós vivemos assim. O que não é fácil, não é mesmo fácil. E os florais ajudam a equilibrar essas discrepâncias, essas emoções desequilibradas. Que é isso que nós precisamos. Portanto, tu fazes o acompanhamento à família, que eu acho incrível. Tu pegas na criança, na família, não é? E tentas coordenar, e também, que eu acho que não deve ser fácil, não é? Tentas coordenar e no fundo ajudar, que é o mais importante. O teu papel nesta vida, a tua missão é ajudar, é fazer com que os autistas sejam aceitos na sociedade. Eu gosto de falar de aceitação, eu não gosto de falar de inclusão, já vou-te explicar porquê. Que sejam aceitos na sociedade, não é? E ajudar a família. Esse é o teu lema de vida. A minha missão, sem dúvida, é ajudar outras crianças e outras famílias que estão neste processo, não é? Que também têm uma missão. Exatamente. E eu quero ajudá-las a conseguir levar esta missão deles até ao fim. Esta é a tua missão, eu acho que é absolutamente incrível. Tens que vir um dia só falar acerca desse teu projeto, porque eu acho que é muito importante e podes ajudar imensas famílias. E uma coisa que eu acho que é importante e interessante, que eu estava a dizer, é que as pessoas falam muito naquela história do dia não sei quantos de Abril, o dia de saber, awareness, como eles dizem em inglês, ou ter a consciência, o dia da consciencialização do autismo. Eu detesto dias sou contra, porque eu acho que o dia devia ser todos os dias, não é? Porque as pessoas naquele dia vestem todas as camisolas, são todas muito simpáticas, mas depois fazem-nos a vida tão complicada durante o resto do ano. Eu acho que a aceitação não é isso. A aceitação do autismo é aceitar as pessoas, o autista e as pessoas como são. É exatamente, porque nesta altura, em 2020, não se aceita e é impossível aceitar, as pessoas não têm que saber a descrição científica, não têm que ser um supra-sumo da inteligência, mas as pessoas já sabem que os autistas são pessoas inteligentes, diferentes, que a principal dificuldade é a nível de interação social e poderá ser também da linguagem. De uma forma geral, as pessoas têm a ideia que são pessoas diferentes, especiais, por aí tudo bem. Agora, a aceitação do autismo é aceitá-los como são, porque a consciencialização em 2020, não me venham cá dizer que as pessoas não sabem o que é uma pessoa autista, não tem nada a ver. A consciencialização já todas as pessoas deviam ter desde que nascem, porque estamos em 2020, não é? E infelizmente vai aparecer cada vez mais crianças autistas, por muitas razões, cada vez mais, e portanto as pessoas têm que aceitá-los, e eu acho que a aceitação é importante. Eu acho que o mundo precisa de crianças autistas. Eu acho que sim, eu concordo contigo. Eu acho que eles estão cá com uma função
e com uma determinada característica específica, e eu sinto muito grata e eu sou muito feliz por ter um filho autista. É claro que às vezes sou sincera, às vezes digo, oh, meu Deus, mas porque é que às vezes penso, mas não posso ter um dia normal, porque os nossos dias nunca são normais, não é? Nós nunca sabemos, mas na realidade eu acho que o mundo nunca precisou tanto de crianças especiais, crianças azuis, como tu dizes no teu projeto, não é? Arco-íris, as crianças, como dizem muito, não, eu nunca percebi muito bem porque é que a cor azul está associada ao autismo, não faço ideia, na realidade. Porque o autismo tem predominância nas crianças do sexo masculino. Então está tudo explicado. Pronto, isso depois também podia levar para outro debate, não é? Porque entre as cores do masculino e do feminino, hoje em dia, sabes lá, isso não interessa nada. Mas eu realmente acho que é importante, acima de tudo, as pessoas saberem que, primeiro, podem contar contigo para ajudar os filhos delas, ou os irmãos, ou quem quer que seja, ou os tios, ou os primos, não interessa, e a família. Isso é importante. E tu, em primeira mão, podes ajudá-los. Portanto, podem-te contactar, tu és uma terapeuta, tu vais ajudar. Vais fazer com que a vida destas pessoas seja melhor, que é o que os pais precisam. E nunca tanto como agora, nós precisamos este universo precisou de crianças como as nossas, autistas, e de pessoas como tu, que as ajudam. Eu sou muito grata, Rita, e obrigada também por ajudares-me a divulgar o meu projeto, não é? Com o maior prazer, um projeto desses, meu Deus, até arranja-me uma t-shirt que eu ando sempre com ela, para todo o lado, porque isso é um projeto incrível. E eu, como mãe de uma criança autista, tenho que te agradecer, porque eu sei a dificuldade que é. As pessoas não têm noção, é como tu dizes, não têm, só quando lhes bater à porta. E mais tarde ou mais cedo haverá um primo, um tio, um avô, um sobrinho, um neto, que provavelmente estará incluído neste espectro de autismo. E graças a Deus que há pessoas como tu. Graças a Deus que há pessoas como tu, que têm esta missão de vida, não só a nível teórico, como eu costumo dizer, mas tu tens aquela sabedoria da prática. Tenho a Agora prática. vou fazer aquela pergunta que é normal. Tu não ficas muito cansado ao final do dia, porque tu ajudas pessoas, enfim, que são autistas ou que estão na família, e depois ainda tens o teu filho. Não sentes essa sobrecarga às vezes? No bom sentido, percebes o que eu digo? Os florais ajudam-me a proteger-me energeticamente, não é? Porque nós lidamos com todas as energias. Claro. As pessoas são todas diferentes. E os florais, principalmente os de Saint-Germain, com os que eu também trabalho, ajudam-me a limitar, a fazer uma barreira energética dessa interação energética. E por isso não me sinto tão cansada. Não te sentes cansada e consegues perfeitamente fazer o teu trabalho e tomar conta do teu filho, portanto uma coisa não tem nada a ver com outra. Consigo distinguir e distanciar-me quando termino o meu trabalho. Nádia, tu és fantástica, a sério, obrigada. Olha, o nosso tempo está a acabar, deixa uma mensagem. Deixa uma mensagem que tu queiras dizer, fala um bocadinho do teu projeto, se as pessoas quiserem contactar, e depois deixo também os dados todos, mas deixa uma mensagem para as pessoas, uma mensagem do fundo do teu coração. Então eu quero convidar todos os pais e familiares que tenham contacto com crianças com autismo a contactar-me, caso precisem da minha ajuda, eu estou disponível para ajudar. Basta enviar uma mensagem pelo Facebook para o Projeto Arco-Íris Crianças Especiais e eu posso vos orientar naquilo que precisarem, mesmo que precisem só de falar, estão à vontade, eu estou cá para ajudar. Muito obrigada, Nádia, do fundo do coração. Olha, um fantástico projeto. Desejo-te o maior sucesso. Nós vamos continuando a falar. Eu vou continuando eu vou ajudar no sentido que eu acho que há tantas pessoas que precisam da tua ajuda e eu sou só um veículo de comunicação e um veículo que faz com que a tua informação chegue a pessoas que necessitam. E, portanto, vamos espalhar essa palavra e explicar o teu projeto e fazer com que as pessoas te possam contactar, porque elas precisam da tua ajuda e tu tens de continuar a manter essa função da tua vida. Obrigada, Nádia, do fundo do coração. Um beijinho muito grande. E, acima de tudo, obrigada por teres um filho como o meu que está a mudar o universo. E nós precisamos de filhos como os nossos. Muito obrigada. Um beijinho muito grande e foi um enorme prazer falar contigo. Igualmente. Eu depois vou colocar os dados todos e has de vir um dia só para falar só mesmo do teu projeto. Fica combinado, ok? Tá bem, obrigada, okay. Rita. Obrigada, Nádia. Um beijinho grande. Obrigada. Adeus.